Sejam bem-vindos! Esse é o nosso primeiro episódio do nosso novo projeto aqui, é o CriarCast. Um espaço que a gente vai falar de tudo, até de carreira e desenvolvimento. Mas antes de começar, a gente queria deixar um agradecimento especial ao Solaira Studios. Eles são os responsáveis por toda a nossa produção audiovisual e eles são os melhores da região. Pode confiar, hein, gente? Eles acreditaram no nosso sonho e estão aqui somando com a gente. Para começar, a gente trouxe assim um tema sobre carreira e paternidade. E para isso a gente tem dois convidados muito especiais hoje, viu, gente? O primeiro que eu vou apresentar aqui para vocês é o cara mais inteligente que eu conheço. Eu costumo chamar ele de Senhor Google, porque ele sempre responde todas as minhas perguntas desde criança. Ele é o mais apaixonado pelo Clube de Regatas do Flamengo e sempre dá um de MasterChef, mas ele manda muito bem na cozinha. Eu apresento a vocês o Ângelo Rodrigues! Olá, tudo bom? E para completar a nossa mesa de hoje, eu apresento para vocês também um cara que sempre fala que é comunicólogo. E além disso, ele adora fazer as pessoas dançarem nas horas vagas, sendo um pouquinho de DJ, viu? Ah, e ele também é apaixonado pelo Mengão, né? E ele é pai do Edu. Para vocês, Flávio Brau. Gente, um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje. E poder falar sobre esse tema que faz muito sentido pra gente, que é a carreira, e sobre paternidade, que é uma referência mesmo, assim, a gente acredita que muda muita coisa depois da paternidade, né? Com certeza. A gente quer saber um pouquinho de vocês, ouvir um pouquinho também sobre como a carreira influencia na paternidade. A gente sabe que é um tema difícil de falar, né? A gente não aprende a ser pai, igual a gente também não aprende a ser mãe. A gente vai ali na loucura aprendendo a ser pai. E aí a gente quer saber de vocês. A gente fala muito sobre carreira, sobre definição de carreira, e a gente quer ouvir de vocês. O que é carreira para você? Você começa ou começa? Você... Legal. Primeiro, agradecer, meninas, aí o convite. Muito legal estar aqui fazendo parte desse projeto bonito de vocês. Estou vibrando muito junto com vocês. Bom, o que é carreira? É uma pergunta difícil também de falar, né? Mas eu acho que carreira são um conjunto de escolhas estratégicas. Aí, sei lá, você pode falar de escolha de o que você vai... Curso, qual a sua formação, o que você vai estudar. E a gente sempre liga isso à carreira, né? Porque quando a gente vai escolher a nossa faculdade, o nosso curso técnico, a gente já imagina a vida inteira trabalhando nisso. Mas, de repente, no meio do caminho, você escolhe mudar. Então, eu coloco carreira como um conjunto de escolhas estratégicas, por isso que, de repente, no meio do caminho, você escolhe ir para outro caminho, né, outro segmento, e mudar totalmente, fazer uma virada aí de carreira. A gente fala muito sobre isso. A gente descobriu, assim, né, dentro dessa pesquisa do nosso ramo, da nossa área, que a definição de carreira é trajetória. E aí a gente se apegou nesse termo porque realmente a trajetória ela tem curva, ela desce, ela sobe, né? É isso. E isso realmente muda ao longo da vida. Nem sempre você vai começar sendo algo, né? Inclusive, o meu pai tem uma história legal sobre isso. Você não começa a sua carreira já sendo o final, o meio dela, né? O ápice. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua carreira, pai. Não, verdade. Assim, vocês verem essa bonitona aí, né? E assim, e ver eu também, bonitão, né? Assim, como esse cara é pai dela, né? Então, assim, eu fui pai muito cedo, né? E assim, e muito cedo também eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu tenho uma história bacana, assim, eu lembro que eu com 8 ou 9 anos, eu via muito a minha mãe falando com meu irmão. Meu irmão era mais velho do que eu, né? Meu irmão hoje já é falecido há um tempo. Meu irmão era mais velho do que eu. E a minha mãe falava, né? Falava assim, Marcelo, você precisa ajudar em casa, podia arrumar um emprego e tal. E eu ficava vendo aquilo e eu com 8 anos falava assim, poxa, eu vou ajudar em casa. E eu saí do colégio e fui até uma lojinha que vendia picolé e fui lá e falei, cara, eu quero um carrinho de picolé porque eu vou vender picolé. Aí o cara falou, não, cara, você não tem idade pra isso e tal. E eu falei, pô, eu voltei bravo, né? Falei com a minha mãe. Falei assim, mãe. Minha mãe falou, você tava onde? Eu falei, eu fui lá pedir um carrinho pra vender picolé e não me deram. Aí ela falou, aí minha mãe
falou assim, não tem problema não, eu vou fazer, vou comprar bala, você vai vender aqui na porta de casa, né? Então, assim, vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a minha carreira profissional com 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade. Daí a gente vê a minha aptidão para empreendedorismo, né, gente? É verdade. Então, assim, a minha carreira começou ali, né? E por eu ter sido pai muito cedo, né? A Rafaela nasceu, eu tinha 16 anos. Meu Deus. Eu fiz um... Então... É quase da mesma idade, assim, um amigo mesmo, muito próximo. Então, assim, por eu ter começado muito cedo, a minha carreira não começou da forma que eu queria. Eu comecei com serviços bem mais baixos, mas sempre focado em aprender e crescer. E é uma coisa que eu tenho até bastante orgulho, né? A maioria das empresas que eu entrei, dificilmente eu saí na mesma função que eu entrei, sabe? Sempre eu entrei de ajudante e saí de meio oficial. Eu entrei de meio oficial, saí de profissional. E sempre crescendo, né? Sempre focado em crescer dentro da minha profissão. E a carreira é isso, né? Você conseguir crescer e às vezes até mesmo mudar, né? Eu tenho uma sorte muito grande de ter me achado, entrado num setor que eu gostei e que gostei mesmo, amei, né? E eu consigo seguir nele, mas nada me impede de mudar os caminhos se preciso, como já aconteceu, né? E você, Flávio, quando foi assim o início da sua carreira? Conta pra gente. Eu também comecei a trabalhar muito cedo, não tão cedo, né, quanto o Ângelo, com 8 anos, mas 13, 14 anos eu já fui pra luta, comecei a entregar panfleto, né? Também já tinha essa mentalidade de independência aí, né? De não precisar tanto, ou até ajudar meus pais também dentro de casa, né? Então já fiz de tudo também, tudo um pouco. Me encontrei hoje também, hoje trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Treinamento e desenvolvimento, é uma coisa que eu amo. E eu achei interessante o que o Ângelo falou sobre ser pai muito cedo. Eu não fui pai tão cedo assim, fui com 26 anos. Mas aí as prioridades mudam, né? E aí quando a gente fala de carreira, a gente limita um pouquinho das escolhas. A gente não arrisca tanto. Porque ali a gente tem que manter mais uma vida ali, né? A gente tem que sustentar mais uma vida. Então, eu acho que isso influencia um pouco também, porque nesse momento você começa a ser mais racional, a não apostar tanto, né? Eu vou fazer uma transição de carreira agora. Não sei, eu tô aqui numa empresa que é mais seguro agora para eu ficar. Eu tô aqui tendo meu sustento, conseguindo sustentar mais uma vida. Uma motivação extra, né? Eu imagino. Exatamente. O que você tá fazendo aí no seu dia a dia, além de pagar os boletos, né? E além de manter uma outra vida. Acho que a gente começa a pensar muito nisso também, Com certeza. né? A gente fala muito aqui também que carreira não é mil maravilhas, né? Tem as coisas que a gente precisa escolher, às vezes, fazer essas escolhas assim. E aí eu queria perguntar para vocês também, assim, saber um pouquinho qual foi o momento mais desafiador de vocês em relação à carreira. Visto aí que vocês estão trabalhando já há um tempão, né? Já trabalharam em um monte de lugar, fazendo um monte de coisa. Qual foi o momento mais desafiador de vocês? Bom, tiveram vários, né? Como falou, né? Comecei a trabalhar muito cedo, então, assim, tiveram vários momentos desafiadores. Um momento bastante desafiador que teve, eu trabalho na área de projetos, né? Construção de obras e projetos. E há uns tempos atrás tivemos uma crise muito grande, né? Nessa área que eu trabalho. E aí pintou o desemprego, né? Sim. Então, estava acostumado a ganhar um salário um pouquinho melhor e trabalhar dentro do que eu gostava e acabou, não tinha mais. E aí esse foi um momento muito... Foi em massa, né? Muita gente passou isso, por muita gente. E assim, bom que tá melhorando, voltou a melhorar, a nossa área voltou a crescer novamente, né? Mas assim... Foi uma fase difícil, né? E aí foi uma fase de que... Teve que se reinventar. Se reinventar, né? E assim, a gente
comecei a fazer outras coisas, procurar outras atividades para poder fazer. E aí é engraçado também, pegando esse gancho que o Flávio falou, né? Sobre não é mais só uma pessoa para dar, né? De comer, ou não é só mais uma pessoa. Tem várias outras pessoas, né? Aí tem a esposa, tem os filhos, tem não sei quem. E imagino que esse sentimento mesmo de, cara, preciso dar conta de sustentar o meu filho, que tá lá, né? Que tá estudando, enfim, que ainda é criança, que não entende muito, né? O que tá acontecendo, não entende o que é desemprego, não entende o que tá faltando, tá pedindo as coisas, né? Então eu imagino que esse sentimento de proteção de pai, né, que é muito forte, assim, muito grande. Até uma certa pressão também, né? Porque, Sim. e aí? Eu não posso falhar aqui, né? A aposta é mais justa, né? Então, assim, eu não posso arriscar demais, né? E também não posso ficar sem um trabalho, né? Sem ter uma oportunidade, né? Sim. Para mim, um dos desafios, eu também já fiquei um período desempregado, isso também foi desafiador, mas pensando em carreira, assim, acho que para mim um desafio grande foi quando eu decidi que eu não ia seguir na minha carreira a minha formação. Né? Então, Você é formado em quê? Eu sou comunicólogo, como eu gosto de falar, né? Sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda, mas nunca trabalhei diretamente com isso. Indiretamente sim, mas nunca trabalhei diretamente com isso. E eu caí dentro do setor de RH, né, de recursos humanos, e sempre trabalhei aí com pessoas, com RH em geral, e agora com desenvolvimento de pessoas, né. Então, para mim, o desafio foi aceitar isso, né, porque é aquela que a gente começou falando. A gente planeja alguma coisa, né, vou iniciar aqui a faculdade nisso, essa vai ser minha carreira, vou começar meu curso nisso, vai ser minha carreira. Depois a gente vê que não é bem aquilo ali, ou que não era o que a gente gostaria, né? E a gente desvia e vai seguindo aí outros caminhos. E que bom, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade de se reinventar várias vezes. Mas eu acho que é um desafio, Rafa, é um desafio. Eu também acho. É uma escolha difícil, não é fácil, né? É uma escolha Tô difícil. dizendo assim, a gente tem essa possibilidade de se reinventar, mas não é fácil, é muito complicado. Sim. E às vezes, bate um desespero mesmo. Começar do zero, né, eu acho, assim. Toda vez que você troca de emprego ou precisa se inserir de novo no mercado de trabalho por conta de um desemprego, por exemplo, é começar do zero, é ter toda aquela confiança de novo, fazer tudo de novo, né? Para você também é uma adaptação, né? Então, assim, rotina, né? Tudo isso é o que a gente tem falado desde o começo. Quando a gente é sozinho, né? Ok, tudo bem, maravilha. Se der errado, bola pra frente, vamos tentar de novo. Mas quando a gente fala de uma outra pessoa dependendo da gente com a pressão e com tudo isso de vida, eu acho que traz um peso mesmo, né? Essa questão de dependência, assim, como eu falei, eu fui pai muito cedo, né? Então, a Rafaela nasceu, eu tinha 16 anos. E, assim, eu e a Natália, nós não nos casamos assim que a Rafaela nasceu, né? Então, assim, nós continuamos como namorados, né? E ela morava com a mãe dela e eu morava com a minha mãe, né? E demorou um tempinho até que nós conseguimos casar, né? E, assim... Eu fui pai desde cedo, sempre trabalhei. Na verdade, eu trabalhava até antes mesmo dela nascer. Mas, assim, eu noto assim, que eu comecei a sentir a coisa de paternidade mesmo. Eu lembro perfeitamente do dia. Eu lembro que quando a gente casou, eu lembro a primeira vez, ela sentada na nossa cama, e aí ela tava de perninha cruzada em cima da cama e comendo. Aí eu falei assim, poxa, assim, eu olhei, eu senti essa sensação, sabe? Tipo assim, ela depende de mim. Agora é só eu mesmo, que antes tinha ainda tem, sempre tem, né? A ajuda de familiares ajuda, mas naquele momento eu senti como, agora sou eu, né? E aquele momento era eu mesmo, porque assim, a Natália estava só por conta de cuidar dela e eu era o provedor. Então, assim, se não fosse eu provendo, quem ia prover, sabe? E aí, aquele momento ali, eu lembro perfeitamente que eu vi essa coisa de...
Tem um Agora- serzinho ali, meu Deus, Precisa. quem é esse serzinho que tá aqui na minha cama? Eu tenho uma lembrança também, uma não, várias, dessa mesma que eu vou falar, né? Teve uma época que meu pai precisou trabalhar fora e essa época foi uma, né? Quando ele começou a trabalhar, acho que era em Macaé que você trabalhava. Não, em Niterói. Niterói. Isso. E aí ele passava a semana lá, e aí chegava no final de semana. E aí era sempre assim, a maior alegria do dia ele chegar e contar como foi a viagem, o trabalho, as coisas. E eu colocava o capacete dele, calçava a botina, saia andando tudo. E aí também, em contrapartida, era a maior dor ir embora, né, pai? No dia de voltar para o Sim. trabalho. Assim, a Rafaela foi um pouquinho mais fácil, porque a Rafaela pegou bastante a fase de eu estar viajando, né? Trabalhando fora e tal. E aí, assim, ela meio que acostumou, né? Com essas Com a viagens. dinâmica. Com essa dinâmica. O problema um pouquinho maior foi com a outra, né? A minha irmã. A Camila, na época, quando ela nasceu, eu tava trabalhando aqui na região, então ela não... Desde pequenininha, as duas sempre foram muito grudadas comigo, e desde pequenininha ela tava sempre comigo. E aí teve uma época que eu voltei a trabalhar até mesmo em Niterói novamente, e aí a Camila deu um trabalho danado, né? Nossa, minha irmã. Mas Ela não aceitava, não. ela chegou a se morder, teve que procurar psicólogo, sabe? Tipo assim, ela tava dando trabalho no colégio de brigar com as outras crianças por falta, né? Meu pai não tá aqui. Mas uma coisa engraçada também foi assim, ela se adaptou bem rápido, né? Porque, bem, assim, demorou um pouquinho, mas se adaptou. Quando eu voltei, aí ela ficou triste, entre aspas, porque ela falou assim, Meu pai não vai poxa... viajar mais. Poxa, porque agora... Não, o problema dela era que ela dormia com a Natália. Quando eu estava viajando, durante a semana ela dormia com a minha esposa. E aí, quando chegava no final de semana, ela ia pro quarto dela, né, tal. E aí ela falou assim, agora durante a semana eu vou ter que dormir no meu quarto. Então... Perdeu o quentinho da mãe, né? A gente falou de Rafa, a gente falou de Camila, e agora a gente queria falar de Edu, né? Que também é aí o filho do Flávio. Então eu queria que o Flávio falasse um pouquinho da relação, assim, do Edu com o trabalho e com a sua visão de tudo isso, assim, né? Então, eu tava escutando ele falar, eu fui relembrando também um pouquinho da minha trajetória. O Edu tá com 8 anos atualmente, vai fazer 9 esse ano. E alguns momentos são marcantes para mim. Assim, eu lembro que eu tive a virada de chave também, assim que ele nasceu, um pouco do período de gestação também. E eu acho que muda muito o profissional também, né? A questão da paternidade muda muito o profissional. Eu sempre brinquei, porque eu sempre trabalhei com muitas mulheres, né? E aí, muitas das vezes eu era o único homem no meio das mulheres, RH é muito Sim. isso, né? E aí eu sempre brinquei que a minha percepção de preocupação, por exemplo, mudou muito. Então, eu falava assim com as meninas, aqui, vai sair agora, parece que vai cair uma chuva, tá? Então leva o guarda-chuva. Isso depois de ser pai, né? Então, é uma atenção que a gente tem em casa e a gente também carrega pro ambiente de trabalho. É uma outra visão, parece, né? Que amplia ali. Exatamente. E, assim, a chegada do Edu me transformou desse jeito e eu acho isso muito, muito bom. Essa é uma parte muito boa da paternidade. Eu tive um momento da pandemia em que eu fiquei com o Edu, né? Porque eu fui fazer home office, então eu fiquei com ele muito tempo. Isso nos aproximou muito, foi muito legal. Ele participava de todas as reuniões, né, online. Edu sempre presente. Parecia lá, colocava a carinha dele, dava um oi, né? Mas, assim, as questões de você acompanhar um almoço, que normalmente a gente vê mais as mães fazendo, né? Você ali acompanhar mesmo a questão de cuidar ali, dar banho, de estar muito próximo. E eu tive esse momento também que foi gostoso na pandemia, né? E eu carreguei, isso continua, né? Eu e o Edu, a gente é bastante grudado e é isso, acho que isso influenciou bastante. Se a gente for fazer, né, esse link de carreira e do profissional com paternidade, isso me potencializou muito como profissional, acho que me trouxe mais cuidado, mais atenção,
sabe? Mais responsabilidade, não, de uma maneira geral mesmo, né? Com as minhas entregas também dentro do meu trabalho, né? É uma Legal. motivação extra mesmo. Exatamente. Falando em dar banho e tudo isso, o meu pai sempre tentava fazer os melhores penteados na gente. Não, sempre fazia, não? Falava que era legal, pô. Não, ficava ótimo. Mas o negócio é tentar. Esses dias eu vi um vídeo que o cara coloca o aspirador, né? Ele já fez. O aspirador com a buchinha ali, e depois, né, só faz o coque, né? E Ser pai acabou. de menina deve ser, né, uma loucura, É assim. muito Não bom, é uma é muito coisa que a gente tá acostumado, né? Outro É universo, outro né? universo, né? Eu fico lembrando, assim, não tem como a gente não lembrar, né? É também do meu pai, mas depois vem o meu pai aí. Mas como isso interfere em quem nós somos como pessoa também, né? Como a gente visualiza... Eu falo que... não sei se é porque a menina tem mais essa coisa com o pai, né? Enfim. Mas eu sempre vi meu pai como, caramba, é o cara que vai trabalhar, que acorda cedo, né? Super-herói. Que chega cansado, mas tá lá e toma banho, e brinca e faz e acontece, né? E é engraçado a gente pensar que a gente sempre fala isso, que trabalho é cansativo, senão a gente só não trabalharia de segunda a sexta, trabalharia só o dia que a gente quisesse, assim. Mas o como é transformador mesmo e como faz a gente criar memórias tão marcantes, assim, na nossa vida, de lembrar, cara, meu pai saía de manhã cedo para trabalhar, voltava, comia e ainda brincava comigo, ou assistia um filme. Como isso marcou pra você, né? E assim, hoje eu penso em profissional, a primeira coisa que eu lembro é falo, meu pai. Né? É o meu pai, assim, quero ser igual ao meu pai, quero fazer as coisas igual ao meu pai. E isso traz muito de quem ele se transformou também, como ele se transformou, né? Então, na vida dos filhos, agora falando de filho e de carreira, eu acho que traz muito essa coisa de espelho, né? De ser espelho. É o super-herói, é aquela coisa que a gente via no filme e falava, não conheço, mas eu sei que o meu pai é como a gente desenha na escola, né? De capinha mesmo, igual o super-homem. Então eu acho isso Ou como a Rafa definiu o Google, né? como o Google, e eu acho isso quando a gente pensa em trabalho muito legal. Quando a gente decidiu o tema, né, em especial de Dia dos Pais, que tá pertíssimo, o nosso objetivo do tema era ter realmente essa conversa leve, descontraída, para falar sobre o impacto, né, da carreira em relação à paternidade. É exatamente as palavras que a Mari usou. O nosso maior exemplo, assim, né, normalmente, de trabalho, de carreira, etc., vem dos nossos pais. Num outro vídeo também, a Mari estava falando sobre o incentivo dos pais de você trabalhar, ou de você estudar, ou de faz um curso de faculdade, faz algo assim, né, nessa área e tal. Então, assim, pra gente é um valor mesmo, tudo isso. Esse acolhimento, esse universo aí, paterno. É bom. Eu tenho, assim, né? Eu gosto bastante. A gente queria saber também de vocês, qual conselho que vocês dariam, assim, pra um cara que acabou de ter filho? O que você falaria pra ele? Em relação à carreira dele, Em assim, relação à carreira. Um conselho para os futuros papais que estão nos ouvindo hoje. E aí, Anjo? Não vale não tenha filho, tá, gente? Já tá tarde demais. Não, tenho um filho, sim. É muito bom. É caro, mas é bom. Não, é muito bom. Assim, eu gostei demais. Eu fui pai muito cedo e gostei muito. E o conselho tenha um amor ao trabalho como você tem aos seus filhos, né? Então, assim, o amor é muito grande. É uma coisa diferente, sabe? Quando você tem um filho, é uma coisa que não é inexplicável, né? Então, assim, tentem ter o mesmo amor ao trabalho de vocês que você tem com os filhos de vocês, que a carreira, tudo com amor é mais leve, é mais prazeroso, né? E a carreira profissional de vocês tende a ser melhor. Eu falei, né? Eu dei muita sorte de ter entrado numa área que eu me adaptei e gostei muito, então eu achei o que eu gosto. E é aquela frase, né? Faça o que você gosta que você não vai trabalhar. Eu trabalho bastante, eu canso bastante, mas é gostoso,
sabe? Às vezes, assim, tem dias, como falou, nunca é sempre bom, né? Tem dias que você chega cansado, às vezes estressado, às vezes as coisas não dão certo, mas tem vários dias que você fala assim, cara, olha o que eu fiz, sabe? E, assim, é muito bom. Então, assim, então coloca amor no que você tá fazendo que vai dar bom. Assim, puxando pro lado da paternidade, né? Então, coloca o mesmo amor que você tem pelos seus filhos, coloca no seu trabalho, na sua carreira, que vai ser bem prazeroso. E agora, Flávio, sua vez. Poxa, depois dessa dica, anotei aqui no meu bloquinho. Concordo plenamente, acho que colocar amor, né? Eu sempre falo assim, eu queria ter muito foco com a minha saúde, assim como eu tenho foco nas minhas entregas do trabalho. E aí eu acho que cabe essa comparação, né, que o Ângelo falou. Então, assim, eu tenho muito amor no meu filho, assim, inexplicável. Então, a minha entrega com ele é muito grande. Então, se eu colocar esse amor também, né, no trabalho, com certeza dá certo. Mas, em cima disso também, acho que um conselho, uma dica que eu daria aí para os novos papais aí, fazer uma boa gestão do tempo, de uma maneira geral, e para ter um tempo de qualidade com seus filhos, né? Porque não é só manter, não é só o seu mantenedor, né? Assim como vocês falaram que se espelham nos pais de vocês, porque tem um motivo, porque ele esteve ali presente, né? Porque vocês viram, acompanharam isso. Então, não é só mandar dinheiro, não é só dar presente, né? Ter presença também. Então, acho que o conselho que eu daria seria esse, né? Fazer uma boa gestão do seu tempo, de uma maneira geral. Trabalho, e mais um tempo de qualidade com os filhos também é primordial. Para mim é isso, quando eu tô com o Edu, esqueço o mundo. Esqueço o celular, fico off, pessoal, você tá demorando para responder. Não, eu tô com o Edu agora, filho. Então, acho que é isso, seria esse o conselho. Ai, eu adorei. Eu queria aproveitar um pedacinho para falar assim, acho que eu e meu pai, a gente acabou não tendo essa conversa até agora. Gente, fiquei nervosa. Agora, gente. Mas dentro de todo o meu processo de carreira, toda a minha trajetória até agora, meu pai sempre me incentivou demais, demais. Mas ele é aquele incentivo que às vezes te desafia, sabe, Flávio? Que te bota na parede, fala assim, é isso que você quer? Você já pensou? E se acontecer tal coisa? Ele me motiva e me leva a pensar mesmo e refletir. Trazendo para a realidade. Sim, ele me desafia mesmo. E eu acho que isso me faz assim, um crescimento muito bom. E estar aqui hoje é parte disso. Há um tempo atrás... Vou chorar, gente. É isso, gente. Há um tempo atrás eu me vi muito assim, um tanto quanto perdida. E aí eu falei várias hipóteses. Falei, pai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E ele várias vezes me puxava para a realidade. Falava assim, mas você vai ficar feliz ali? Você quer fazer tal coisa? Você quer fazer concurso, por exemplo? Foi uma das coisas que eu falei que ia fazer. E na hora eu fiquei brava. Porque eu não queria ser confrontada desse jeito, sabe? Mas isso foi assim, um empurrão para me encontrar na área de desenvolvimento, de carreira, de tudo isso, de falar sobre tudo isso hoje. Juntou um grande sonho que eu e a Mari já tínhamos, que é a Criar Consultoria. E eu queria deixar esse recado, assim, você é um super incentivador e impulsionador de toda a minha trajetória. Eu também não posso deixar de falar, né? Engraçado que a gente é chorona mesmo, a nossa vozinha embargada, né? Mas eu acho que faz todo sentido quando a gente traz de valor pra gente, né? E existem algumas coisas que são muito fortes, assim, tanto pra mim quanto pra Rafa, quanto família, né? Enfim, engajamento, enfim. E aí, pra gente finalizar esse podcast hoje, eu não posso deixar de falar também de um cara que... Ele adora um violão. Ele não pode ver uma rodinha que ele já quer tocar um violão. Ele é alucinado pelo Flusão. Não é pelo Mengão, mas é pelo Flusão. Tadinho. Ele é alucinado pelo Flusão. Ele se divide em 1001 para dar conta de todas as coisas que ele tem para fazer. E ele também adora um bom papo, contar história, então ele adora. Hoje ele não pôde estar aqui com a gente porque ele está se dedicando à carreira dele, ao trabalho, que é o meu pai. Ele
tá lá trabalhando, mas eu não poderia deixar de falar pra você, pai, que quando eu vejo uma pessoa que eu quero ser igual, eu sempre lembro de você. Eu fiz alguns processos seletivos nessa vida e as pessoas sempre me perguntavam qual é a pessoa que você se inspira. E muitas das pessoas falavam a mãe. Nossa, minha mãe. E eu era diferente, eu falava meu pai. Eu quero ser igual a você nos valores, no comprometimento, na ética, na pessoa correta que você é e que não mede esforços para fazer bem às pessoas que estão ao seu lado. Então, assim como a Rafa falou que o pai dela também foi um incentivador, você é o meu incentivador todos os dias. E eu fico com a frase que você me falou ontem: nós somos os melhores. E, de fato, nós somos os melhores. Juntos, então, nós somos melhores ainda. Então, eu queria agradecer também ao seu incentivo, o seu cuidado e tudo que você já fez por mim nesses 30 anos aí. Um beijo. Isso então... aflora emoção, cara. Tô aqui quase chorando também. Não pode deixar de falar dele, né, gente? Gente, que delícia esse clima. Agora já fiquei mais calma. Queria aproveitar também e mandar um abraço pro meu pai, meu parceirão. Te amo muito. É isso. Ótimo, gente. Então, aproveitando também, né? Mandar um abraço pro meu pai também, né? Seu Célio. Seu Célio é um cara, assim, que me ensinou muita coisa. E, assim, eu tenho um orgulho danado, sabe, de ser filho dele. É um cara super gente boa. Se eu encontrar com ele na rua, é um velhinho, né? De 78, se não me engano. 78 anos que ele tá agora. Mas você encontra com ele na rua, você acha que é um moleque de 25. Um garotão. Garotão. E assim, o que o meu pai tem de muito bom é a vibe dele, sabe? Assim, dificilmente, ele pode estar passando por qualquer coisa de ruim, que ele vai chegar e vai falar assim: e aí, como é que tá? A primeira coisa é falar: beleza, cara. Sabe? Eu então, nunca assim, vi meu avô bravo, chateado, nunca. É muito difícil. Então, assim, o que eu puxo de bom dele é essa vibe. E eu tenho uma vibe bem parecida com a dele, não igual a dele, que é difícil, mas bem parecido, sabe? Sempre procurando ver o lado bom das coisas e tal. Ele me ensinou bastante coisa. Então, pai, te amo muito. Valeu? É isso, gente. Criar também é emoção, viu? Então a gente vai finalizar por hoje. Vamos ficando por aqui com todas essas emoções, desejando a todos um feliz Dia dos Pais que está chegando. E agradecendo muito a participação de todos. Também um beijo para todos os pais que estão nos ouvindo. Muito obrigada. E vocês são excelentes, são incríveis. Obrigada, gente. Feliz Dia dos Pais, né? A gente sempre fala isso. Obrigada, Ângela. Obrigada, Flávio. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. E já estamos marcando os próximos, viu? Vamos trazer outros temas, hein? Legal, contem conosco. Eu agradeço muito aí o convite, pô, muito legal. Realmente foi um momento muito bacana, muito descontraído, né? Sim. Muito bom ouvir o Ângela também. E é isso. Obrigado, meninas. Obrigado também pelo convite, né, pela confiança. Não tô acostumado a fazer essas coisas. E eu falei, cara, que responsabilidade. Mas muito obrigado, gostei bastante, legal. Uhul. Tchau, gente.